Fala, meu querido, fala, minha querida. Então, deixa eu te falar, o que foi que eu fiz nessa aula? Na verdade, por que que eu separei essa aula de salvar? Porque eu quero te explicar alguns detalhes que são interessantes na hora de salvar o arquivo. E aí a gente tem que entender que quando a gente salva, só para você botar na sua cabeça, eu quero que você divida na sua cabeça como é que está sendo o Emotion IA. O Emotion IA, ele tem duas partes, na minha visão, como se fosse duas temporadas, tá? Fosse assim um Netflix da vida. A primeira temporada eu te ensino os algoritmos tradicionais de machine learning. Essa é a última aula, vamos dizer assim, da primeira temporada. O próximo módulo, que seria a segunda temporada, a gente vai trabalhar com deep learning. Então, por que que eu quis salvar o arquivo aqui neste módulo em uma aula separada? Porque a forma que a gente salva, na verdade, a forma que os algoritmos de machine learning tratam os arquivos que são salvos, eles são diferentes da forma que o deep learning, que é machine learning, que é o machine learning avançado, trata a forma como você salva os arquivos. E óbvio, você vai ficar mais, você vai entender melhor a partir do momento que eu te mostro. Vem cá que eu vou te mostrar isso aqui. Olha, a gente vai salvar o modelo. Perfeito. Então, desconsidera isso aqui é uma arquitetura de engenharia de dados que eu estou fazendo com os meus alunos da área de dados, né? Você sabe que eu trabalho com IA e que eu trabalho com dados. E é possível trabalhar com duas áreas, tá? É possível. Então, deixa eu avançar aqui. Nossa, é coisa demais. Bom, quando você salva um arquivo, perdão, salva um modelo, né? A gente está salvando um modelo, que a gente chamou ele de Emotion IA. Quando a gente salvou o Emotion IA, usando os algoritmos, vamos chamar assim, algoritmos tradicionais de ML, tá? Quando a gente usa os algoritmos tradicionais de Machine Learning, deixa eu só ajeitar essa câmera aqui que eu estou muito de lado. Peraí, dei uma ajustadinha aqui na câmera, pessoal, que eu estava muito de lado. Então, ó, quando a gente utiliza os algoritmos tradicionais de Machine Learning, a gente tem que salvar dois arquivos. O arquivo 1 é o arquivo do próprio modelo, tá? A extensão do Word é docx, né? A extensão do Excel é XLLX, a extensão de uma imagem é JPG, a extensão do arquivo de Machine Learning usando o Scikit-learn é .pkl, tá bom? Então a gente tem que salvar o modelo, o arquivo do modelo, sendo que ele também exige que a gente salve o tokenizador. Na verdade, a gente não vai nem usar a palavra tokenizador aqui, porque por exemplo, o TF-DF que a gente está usando para vetorizar, ele é mais que um tokenizador. Ele é um vetorizador. O que é um vetorizador, Carlos? É algo que tokeniza e vetoriza. Ele faz duas coisas. Eu vou explicar o que é que isso quer dizer. Então, eu tenho que salvar o tokenizador ou vetorizador, que também vai ser .pkl. O que é que isso quer dizer, Carlos? Quer dizer o seguinte, para você entender. Quando eu utilizo os algoritmos de machine learning, os algoritmos de machine learning tradicionais, eles salvam o Emotion IA e eles salvam os dados. Sim, os dados. Aquelas frases que você viu comigo aqui, cadê? Deixa eu abrir meu sistema. Essas frases que você viu aqui, elas vão ser salvas. Não as frases desse jeito, tá? Elas vão ser salvas, deixa eu executar. Elas vão ser salvas assim, ó, de maneira única, certo? Ó, repara, o conteúdo, os dados vão estar salvo aqui em um arquivo. Só para lembrar, deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint, ó. Ele vai salvar isso daqui, ó, tá? Esse vocabulário, a gente chama de vocabulário, tá? Esse vocabulário aqui vai ser salvo. Tem outras informações que vão ser salvas, tá? Então, teoricamente, os dados vão ser salvos também. Porque senão, se eu só executar o meu modelo, e não se preocupe, eu vou executar com você, as coisas vão ficar mais claras. Se eu só executar o Emotion IA sem ter os dados com qual o Emotion IA foi treinado, não vai funcionar. Já quando eu uso o Deep Learning, e aí mais na frente a gente vai ver isso aqui. E Carlos, isso aqui que você está falando é importante? Cara, isso aqui eu poderia ocultar esse detalhe de você, mas eu não quero ocultar. Tudo bem? Por algum motivo eu não quis ocultar. Eu vou te explicar o porquê. Lá na tua aula da pós-graduação de Deep Learning, o que eu tô te falando vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro para você. Quando você estudar isso aqui, ó, TensorFlow e Keras. Isso vai ficar mais claro para você. Então, quando você usa nossa, é tanta janela aberta, gente. Eu detesto esse monte de janela aberta aqui. Quando você usa o Deep Learning, ele vai salvar um arquivo, só o modelo, e você vai estar usando provavelmente o TensorFlow. Então ele vai salvar isso aqui na extensão H5. E o que é que ele vai guardar aqui, Carlos? Ele vai guardar aqui o tokenizador, ou seja, você não vai precisar de dois arquivos, só um. E vai guardar todas as informações do modelo.
E aí é que tá. E os dados, Carlos, são guardados? Não, não são guardados, porque isso é uma das coisas mais massas do Deep Learning e é difícil de se entender, porque nem quem criou o Deep Learning sabe disso. O modelo, ele cria representações vetoriais dos dados, ou seja, ele representa os dados lá como vetores numéricos, certo? Tudo bem? Ele representa os dados assim, como vetores numéricos. Mas sabe o que é o mais interessante? Ele aprende não com os dados, ele aprende com vetores. Enquanto o Emotion IA aprende com dado escrito, transformado em número, mas com os dados escritos, o Deep Learning, as redes neurais, ela aprende com o próprio vetor. Isso quer dizer o quê, Carlos? Que quando eu salvo um arquivo, um modelo, o meu Emotion IA sendo treinado por algum algoritmo de Deep Learning, eu não preciso salvar o tokenizador, porque a rede neural já não precisa dos dados originais. A rede neural tokeniza e aprende camada por camada com vetor, não é com dado. Então, só para te mostrar aqui uma rede neural, só para você ver aqui, Deep Learning aqui, Deep Learning. É como se os dados, é como não, né? Acontece assim, os dados, na próxima moda eu vou te explicar isso melhor, tá? Os dados, eles entram, são vetorizados e aí vem para cá, para o próximo neurônio, em forma de vetor. E o neurônio entende o vetor e passa para cá outro vetor, que passa para cá outro vetor, que passa para cá a informação. É uma loucura, gente, mas dá certo, mas funciona assim. Tá bom? Então, a gente vai estudar isso aqui e vai entender isso aqui melhor no próximo módulo, tá? De qualquer maneira, apesar de eu não querer ter ocultado essa informação para você, e eu não ocultei, eu fui honesto, você precisa se aprofundar na pós-graduação, porque para você entender isso aqui, você precisa fazer uma disciplina inteira. E aqui a intenção do Kickstart, né, do projeto Kickstart, é que você entre na pós nivelado. Em vez de você ter que aprender tudo do zero, tipo assim, ser tudo novidade, você vai lembrar, opa, o Carlos falou isso no Kickstart, agora eu posso aprofundar, tá bom? Essa é a ideia do curso. Por que tudo isso, Carlos? Porque eu não quis, isso foi uma escolha minha. Eu conversei isso com a minha equipe, muito forte, é uma dor minha. Eu não quis uma pós-graduação teórica, eu quis uma pós-graduação prática. Mas não existe uma prática sem teoria. No entanto, eu não quis te dar 2 anos de pós-graduação. O que foi que eu fiz? Eu criei o Kit Start para você nivelar o seu conhecimento teórico do que é necessário para que o professor possa já explicar uma teoria ali rápida, na medida certa, e você praticar. Você vai perceber isso daí. O professor explica uma teoria na medida certa e prática. Teoria certa e prática. Teoria certa e prática, tá bom? Então, a parte de nivelamento, eu guardei essa responsabilidade para mim. Dito isso, vamos salvar aqui o modelo? Dito tudo isso, vamos salvar o modelo? Vamos lá. Então tá, vamos salvar. Eu vou usar o mesmo arquivo aqui que eu tô, do Randforce, para salvar aqui o meu modelo. Então eu vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Salvar o modelo. Salvar o modelo. Ok. Bom, vamos salvar o Emotion IA. Para salvar o Emotion IA, eu já deixei na aula passada, eu lembro que na aula passada eu chamei esse JobLib, que é ele que faz o trabalho de salvar o vetor, tudo bem? Aí ele pergunta, quando eu uso JobLib, tem um método dentro dele chamado dump. Esse método significa o quê? Que ele vai pegar os dados do Emotion IA, que já foi treinado, e transformar isso em um objeto, em um arquivo. A gente chama isso de serialização, tudo bem? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso modelo, dump, ponto. O nome do rapaz aqui é Emotion IA, tá bom? Beleza? E a gente vai chamar ele de Emotion IA, é óbvio, né? Emotion IA. Vamos dizer, é interessante a pessoa saber o que foi que a gente usou, tá bom? A gente usou o Randforest para treinamento, só para a pessoa ter noção de quem está usando, tá bom? Ponto .pkl. Beleza. Isso aqui é uma boa prática, tá? Quando você cria o seu arquivo, né? Eu estou criando um arquivo vindo do Emotion IA, mas é legal, uma boa prática você dizer com qual algoritmo que ele foi treinado. É interessante você colocar isso aqui. E vamos salvar, porque tem que salvar também o tokenizador, o vetorizador, né? Lembra que eu te falei que a gente tem que salvar o vetorizador. Tudo bem? Então vamos lá. O vetorizador, ele tá bem aqui, ó. Cadê ele? Eu chamei ele de Vectorize. Poderia ter chamado de outra coisa, tá? Mas eu chamei de Vectorize. Eu vetorizei ele usando TF-IDF. Então vem cá. Vamos colocar aqui Vectorizer, o nosso objeto, Vectorizer, e vamos dar um nome para ele. Vamos chamar ele de Vectorizer e o algoritmo que eu usei. Ah, mas eu prefiro chamar assim que eu acho mais bonitinho. Vamos chamar ele de TF-IDP.
TF-IDF underline vectorize, vamos chamar ele assim, ponto. E vai dar certo, vai salvar o modelo. Vamos colocar um print aqui, né? Vamos colocar um print aqui, modelo salvo. Bom, vamos ver se vai dar certo ou se vai dar erro. Se aparecer a palavra modelo salvo, a gente vai ter 2 arquivos e você vai ver esses 2 arquivos aqui, ó, na raiz. Você vai ver esses 2 arquivos aqui na raiz, ele vai salvar. Então vamos executar aqui. Beleza, modelo salvo tá aqui, ó. Agora eu tenho. Olha que legal, cara. É massa demais, cara. Eu me empolgo muito. Meu querido, minha querida, você criou o seu primeiro modelo de inteligência artificial, que foi treinado pelo algoritmo de machine learning tradicional chamado Randall Force, e você usou como tokenizador, melhor, porque isso aqui não é só um tokenizador, né? Você usou como vetorizador do seu projeto o TF-IDF para poder então vetorizar. Aqui está, olha que bênção o teu arquivo. Eu vou abrir aqui bonitinho ele, deixa eu abrir ele aqui. Aqui está o teu modelo de inteligência artificial criado, que tem 70% de chance de acertar uma frase que o usuário coloca, e aqui está o tokenizador. Carlos, dá para testar ele? Bora testar, mas não vamos testar agora não. Vamos testar ele na próxima aula.